Tem acontecido algo muito estranho na África. O continente está literalmente se partindo ao meio, sob o Saara esconde-se um mar esquecido e nas profundezas da floresta tropical da Bacia do Congo, pesquisadores estão descobrindo vestígios de uma civilização antiga que nem deveria existir. O que está rolando aqui na África é inacreditável. Hoje vamos dar uma olhada bem de perto nisso e começar direto. A África é um paraíso geológico e arqueológico. Quem de vocês já esteve na África e em quais países? Fiquem à vontade para me contar nos comentários. Infelizmente, até agora só estive no Marrocos, mas lá eu vi o Saara e foi incrivelmente impressionante. Se essas histórias sobre os segredos escondidos do nosso planeta te empolgam tanto quanto a mim, clica agora mesmo no botão de inscrição. Não custa nada e assim vocês não vão perder mais nenhum vídeo. E quem já está inscrito, ajuda muito o vídeo dando um like. 5.000 likes devem acalmar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, galera! Vamos direto ao ponto com uma sensação geológica. A África está se partindo em duas partes. No leste do continente, a crosta terrestre está se rompendo ao longo de uma gigantesca fenda. Antes de mais nada, precisamos entender que a Terra sob nossos pés está em constante movimento. Os continentes em que pisamos não são, no fundo, nada além de finas placas tectônicas que flutuam sobre uma esfera de rocha quente e se chocam umas com as outras. Isso faz com que surjam cadeias de montanhas e os oceanos fiquem mais largos. Normalmente a gente nem percebe esses processos, já que os movimentos são de apenas alguns milímetros ou centímetros por ano. Mas às vezes acontece algo que nos lembra como o interior do nosso planeta é agitado. Em março de 2018, uma enorme fenda se abriu no solo no sudoeste do Quênia. Essa fenda, que surgiu após fortes chuvas, tinha vários quilômetros de comprimento e chegou a engolir parte da rodovia Nairobi-Narok. Essa fenda dramática fica no Vale do Rift do Quênia, que faz parte de uma região chamada Sistema do Rift da África Oriental, ou Grande Fossa Africana. Ela se estende por nada menos que 3.500 quilômetros do Mar Vermelho, no norte, até Moçambique, no sudeste do continente africano. Basicamente, trata-se de uma enorme rede de vales que começou a se formar há 35 milhões de anos. Ela é composta por duas fileiras paralelas de falhas na crosta terrestre. O ramo oriental atravessa a Etiópia e o Quênia, enquanto o ramo ocidental se estende em um arco de Uganda até o Malawi. E esse sistema de fissuras é um sinal de que a África está lentamente se dividindo em duas partes. Por muito tempo, os cientistas achavam que a África ficava em uma única placa tectônica, mas, desde os anos 70, as evidências de que a placa africana está se dividindo em duas novas placas ao longo da fenda da África Oriental vêm se acumulando. A placa Núbia e a placa Somali. Medições de GPS mostram que as placas Núbia e Somali estão se afastando uma da outra a uma velocidade média de 7 milímetros por ano. À primeira vista, não parece muito, mas em escalas geológicas isso vai se acumulando. Daqui a alguns milhões de anos, a fenda pode estar tão larga que a água do mar consiga entrar e formar um novo oceano. Mas por que isso está acontecendo? A teoria mais aceita diz que ondas de calor no manto terrestre estão fazendo a litosfera, ou seja, são a crosta terrestre e a parte superior sólida do manto, sob o Quênia e a Etiópia, se arquear e se expandir. Esse afinamento da litosfera levou a enormes erupções vulcânicas e quebrou a frágil crosta continental em uma série de falhas. O que tudo isso significa para as pessoas que moram na região? Por um lado, a atividade sísmica e vulcânica ao longo da fenda causa terremotos e erupções. É claro que isso pode ser perigoso para a população que mora por perto. Por outro lado, o Vale da Fenda também traz muitas vantagens. A atividade vulcânica criou solos férteis e os lagos da região são fontes importantes de água. Curiosamente, o desenvolvimento do sistema de fissuras da África Oriental também desempenhou um papel importante na evolução humana. Muitas descobertas importantes de fósseis de espécies humanas antigas foram feitas nessa região. Alguns cientistas até acham que a paisagem em constante mudança do Vale da Fissura pode ter impulsionado a evolução humana, forçando nossos ancestrais a se adaptarem repetidamente a novos ambientes. Essa fenda, que já existe há milhões de anos, estava cheia de cinzas vulcânicas de erupções de muito tempo atrás e foi praticamente lavada pelas chuvas contínuas. E essa fenda agora está se expandindo cada vez mais, mas provavelmente nenhum de nós vai ver o fim desse processo. De qualquer forma, é fascinante saber que somos testemunhas do início de uma mudança tão monumental
monumental. Mas mesmo que o processo na África não leve à divisão completa do continente, as mudanças geológicas que podemos observar são empolgantes, pois elas nos dão uma ideia dessas forças gigantescas que moldaram nosso planeta e continuam a moldá-lo. E quando a África estiver completamente dividida, daqui a alguns milhões de anos, é claro que vou fazer uma transmissão ao vivo para vocês. Por outro lado, não é a natureza que quer mudar o continente de forma radical, e sim o ser humano. Engenheiros, políticos e até físicos nucleares sonham há décadas com um mar interior no Saara e criaram um plano maluco para isso. Na década de 1870, Ferdinand de Lesseps era um dos franceses mais famosos do mundo. Em 1869, ele inaugurou o Canal de Suez. O governo francês concedeu-lhe o prestigioso título nobiliárquico de Visconde. A imprensa chamava-o de Le Grand Français, o grande francês. De Lesseps tinha outras ambições. Ele se uniu ao geógrafo militar François-Élie Roder para desenvolver um novo plano. Eles queriam conectar o Golfo de Gabès, no Mediterrâneo, ao Chott El Djerid, um lago salgado sazonal na Tunísia, que fica abaixo do nível do mar e fica seco na maior parte do ano. Com base nos planos que Roder publicou em 1874 na revista Revue des Deux Mondes, o mar artificial seria alimentado por um canal de 190 quilômetros de extensão e cobriria uma área de cerca de 5.000 quilômetros quadrados, o dobro do tamanho do grande lago salgado de Outer. De Lesseps e Roder tinham várias justificativas para o projeto. Uma delas era a ideia notável de que um mar interior na Tunísia melhoraria o clima na Europa. Roder, um capitão do exército francês, via o mar também como uma vantagem estratégica para os planos geopolíticos da França no norte da África. A Conferência de Berlim estava prestes a acontecer e a disputa pela África, na qual a França ocuparia a Tunísia como protetorado em 1881, começou poucos anos depois. Embora a França não tenha encontrado resistência na invasão da Tunísia, Roder via o mar interior como uma chance de isolar tribos rebeldes no sul e facilitar a pacificação da região. De fato, o imperialismo francês teve um papel importante na popularidade do plano no final do século XIX. O nacionalsocialismo estava em ascensão e as grandes potências da Europa disputavam não só as colônias, mas também a reputação. Roder acreditava que o Chott El Djerid era, na verdade, o local da Baía de Tritão, um corpo de água descrito em textos gregos antigos. Segundo a mitologia grega, um dia viria um descendente dos lendários acronautas e fundaria 100 cidades gregas ao redor da baía. A recriação simbólica da Baía de Tritão deveria mostrar que a França era a herdeira dos valores europeus iluministas que tinham sua origem na Grécia, e que era uma legítima sucessora do Império Romano, ao contrário de rivais como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a Itália. Roder conseguiu convencer de Lesseps a aderir ao plano, argumentando que o mar interior melhoraria significativamente o clima e, consequentemente, as condições econômicas na Argélia e na Tunísia. A água evaporada poderia, em teoria, gerar nuvens que estabilizariam as temperaturas e riachos que normalmente secavam antes de chegar ao Chott El Djerid se transformariam em rios que irrigariam as terras vizinhas para a agricultura. Além disso, o mar facilitaria o comércio na região. Tudo isso provavelmente melhoraria o padrão de vida da população local. De Lesseps conseguiu convencer a Academia de Ciências da viabilidade do plano. O governo francês concedeu então a Roder um orçamento de 35 mil francos para um estudo detalhado da área. Será que o sonho de um Saara inundado finalmente se tornaria realidade? Roder realizou 2 expedições, mas os resultados foram decepcionantes. Muito menos da área ficava abaixo do nível do mar do que se pensava, principalmente as partes mais próximas do Mediterrâneo. Ele e de Lesseps tiveram que mudar seus planos, um canal muito mais longo e um mar menor. A Academia Francesa decidiu que o projeto não era mais viável. Os custos ultrapassariam em muito 1 bilhão de francos, muito mais do que a estimativa inicial de 25 milhões de francos. Um franco francês em 1880 valia cerca de 0,29 gramas de ouro. 1 bilhão de francos equivale hoje a cerca de 17 bilhões de dólares. O governo francês retirou o financiamento, mas de Lesseps e Roder não desistiram. Com seu próprio dinheiro, fundaram a Société d'études de la mer intérieure africaine, a Sociedade para Estudos do Mar Interior Africano. Roder então liderou outra expedição na Tunísia. Ele voltou para a França com febre para uma comunidade científica e militar que criticava fortemente sua obsessão pelo mar interior. Pouco depois, ele morreu com apenas 48 anos. A sociedade de pesquisa de Lesseps e Roder continuou, mas eles reduziram suas ambições para a estabilização de uma colônia agrícola perto do Golfo de Gébes com a ajuda de poços. Mas mesmo isso acabou sendo demais e a sociedade se dissolveu em 1892
De Lesseps concentrou-se em seu outro grande projeto, o Canal do Panamá, mas esses planos acabaram resultando em um escândalo de suborno que o levou à prisão em 1893. Um ano depois, ele morreu. Mesmo assim, o plano ficou na imaginação dos franceses. Outros cientistas franceses voltaram a abordar a ideia repetidamente ao longo do século XX. Ela também inspirou o desenvolvimento de vários canais na Tunísia. A visão de Rodairi, no entanto, só se concretizou na ficção. O famoso autor Júlio Verne integrou a proposta em seu romance A Invasão do Mar, publicado em 1905. Nele, berberes e europeus disputavam os planos antes que um terremoto criasse o mar sem intervenção humana. Portanto, as coisas não pareciam promissoras para o mar interior no Saara, mas graças ao avanço tecnológico, o sonho ressurgiu anos mais tarde. Em meados do século XX, foi a vez dos americanos pegarem na ideia de criar um mar no Saara. A ideia deles era um pouco mais radical. Queriam abrir um cratera no deserto, com bombas atômicas. Longe de ser uma ideia maluca e marginal, essa proposta fazia parte do projeto Blowshare, um programa do governo federal dos EUA, que tinha como objetivo encontrar aplicações pacíficas de engenharia para dispositivos nucleares. O projeto, iniciado em 1957, fazia parte da iniciativa global Átomos para a Paz, promovida em 1953 pelo presidente Dwight D. Eisenhower. O projeto Blowshare foi bem criativo. O lago no Saara provavelmente nem foi a proposta mais ambiciosa. Por exemplo, o projeto Carial teria cortado as montanhas Bristol no deserto de Mojave para abrir espaço para a Interstate 40 e a Ferrovia de Santa Fé, usando 22 explosões nucleares. Também houve propostas para mineração e outros fins subterrâneos, como conectar aquíferos subterrâneos e alcançar jazidas de petróleo e gás natural. No entanto, o foco principal do projeto Blowshare parecia estar na manipulação de vias navegáveis. Uma das propostas que foi seriamente considerada foi o projeto Chariot, um plano para criar um porto totalmente artificial em Cape Thompson, na costa noroeste do Alasca. Ele acabou sendo abandonado depois que vários estudos sobre a precipitação radioativa transportada de campos de testes nucleares para a região mostraram que isso afetaria negativamente o meio ambiente e a população local. Mas propostas ainda maiores incluíam a ampliação do Canal do Panamá, a criação de um canal totalmente novo através da Nicarágua e a abertura de uma rota alternativa ao Canal de Suez, passando pelo deserto do Negev, em Israel, até o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Essa última proposta teria exigido a criação de uma hidrovia com mais de 250 quilômetros de extensão, mais de 25% mais longa que o próprio Canal de Suez, usando 520 ogivas nucleares com 2 megatons de poder explosivo cada. Isso equivale a 125 vezes o poder da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Esse plano radical ganhou força porque o Canal de Suez havia se tornado uma das peças estratégicas mais importantes da Guerra Fria, especialmente depois que o governo egípcio o nacionalizou em 1956, o que levou à crise de Suez. Os EUA queriam uma alternativa em uma nação aliada. E além de todas essas propostas mais dramáticas, os funcionários envolvidos no projeto Blowshare também sugeriram armas nucleares como solução para o problema do Mar do Saara. Uma ideia era usar 213 bombas atômicas, cada uma com 1,5 megatonelada, como parte do projeto Qatar-Senk. Esse projeto tinha como objetivo criar um mar interior no norte do Egito. As explosões criariam um canal do mar Mediterrâneo até a depressão, que fica cerca de 60 metros abaixo do nível do mar. Isso geraria um mar interior com alta evaporação, o que levaria a um fluxo constante de água que poderia ser usado para energia hidrelétrica. Alguns chegaram a sugerir o uso de explosões nucleares para reviver os planos de Lesseps e Roder para os shots tunisianos. No entanto, nenhum desses planos foi concretizado. A crescente resistência global às tecnologias nucleares, especialmente após a crise de Cuba, fez com que o projeto Blowshare perdesse força, até que o financiamento foi totalmente suspenso em 1977. A ideia de Lesseps e Roder de criar um mar interior nos shots tunisianos foi finalmente retomada no século XXI por uma organização sem fins lucrativos chamada Corporation Road, ou Coro. Fundada por profissionais e especialistas em cooperação mediterrânea de todo o mundo, a Coro pretende construir um canal a partir do Golfo de Gabés que inundaria os shots, exatamente como a proposta francesa original do século XIX. A Coro afirma que o projeto traria enormes benefícios para a Tunísia e toda a região do Mediterrâneo de várias maneiras. Em um país com cerca de 35% de desemprego juvenil, a economia se beneficiaria com a criação de um grande número de novos empregos. O mar interior também ajudaria a conter a desertificação. A evaporação do mar levaria a um aumento das chuvas e da cobertura de nuvens.
Essas mudanças climáticas poderiam viabilizar a agricultura, a piscicultura e a pecuária na região, além de impulsionar o turismo. Por fim, a melhora econômica reduziria a migração da Tunísia para a União Europeia, especialmente para a Itália, e em vez disso, tornaria a própria Tunísia um polo de atração para a mão de obra migrante do norte da África. O projeto Mar do Saara, de Kouros, ainda está em fase de preparação, mas recebeu a aprovação do governo tunisiano em 2018. Um primeiro passo importante. Esse plano é uma loucura total, e isso que o Saara já foi, por conta própria, um paraíso florido. E isso não faz tanto tempo assim. Entre cerca de 14.000 e 5.000 anos atrás, o norte da África passou pelo período úmido africano. Nessa época, o Saara estava repleto de rios, lagos, pastagens e até florestas. Elefantes, girafas, antílopes, todos esses animais circulavam livremente por uma região que hoje é considerada um dos lugares mais inóspitos do planeta. E também havia pessoas morando lá, e não apenas alguns nômades isolados, mas sociedades bem organizadas que praticavam agricultura, pecuária e tinham estruturas sociais complexas. Achados arqueológicos, como as famosas pinturas rupestres no planalto de Tassili Nadir, na Argélia, mostram cenas de caça, rebanhos de gado e até atividades de pesca. Mas o mais louco de tudo isso mudou radicalmente em apenas alguns séculos. Fala-se de uma desertificação rápida. O lento deslocamento do eixo da Terra, a chamada precessão, reduziu a radiação solar na África do Norte, o que enfraqueceu o sistema de monções. Menos chuva significava menos vegetação, e menos vegetação significava mais reflexão da luz solar, o que, por sua vez, reduziu ainda mais a chuva. Um ciclo vicioso fatal. Foi assim que surgiu o deserto inóspito que conhecemos hoje. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O colapso do Saara Verde coincide quase perfeitamente, em termos de tempo, com a ascensão repentina do Antigo Egito. E isso é estranho, porque normalmente as civilizações surgem da abundância. E se as pessoas que antes viviam no Saara Verde tivessem sido forçadas a migrar para a última faixa verde que restava, o Nilo? Será que os fundadores do Egito eram os sobreviventes de uma cultura perdida que floresceu durante a Era de Ouro do Saara? Os antigos egípcios deixaram algumas pistas sobre a época anterior a deles. Na verdade, eles não se viam como o começo, mas sim como herdeiros de algo mais antigo. 3 textos antigos importantes, a Lista Real de Ábidos, a Lista Real de Turim e a Pedra de Palermo, não remontam apenas a alguns séculos, mas, segundo algumas interpretações, se estendem por mais de 30.000 anos no passado. A maioria dos historiadores, porém, não acredita totalmente nisso e divide essas listas em governantes históricos e míticos. Mesmo assim, há novas evidências surpreendentes de que, sob as areias do Saara, está enterrado um mundo perdido. Estudos genéticos mostram que as primeiras populações do norte da África apresentam uma mistura de ascendência africana subsaariana e do Oriente Médio. Sítios arqueológicos, como Taforaut, no Marrocos, apresentam DNA de 15.000 anos, uma mistura de ancestrais da África subsaariana e do Oriente Médio, o que também sugere contatos à distância através do Saara, que na época era habitável. Em outras palavras, quando o Saara era verde, já havia contato entre diferentes regiões por distâncias muito grandes. E quando o Saara secou, essas pessoas talvez tenham migrado para o leste, para onde mais tarde surgiu o Império Egípcio. As modernas tecnologias de satélite e radar revelaram até mesmo algo surpreendente sobre as dunas de areia do Saara. Sob o deserto ocidental, estende-se o leito fossilizado de um rio antigo, há muito seco, o chamado rio Tamanrasset. Durante o período úmido africano, ou seja, há cerca de 10.000 anos, esse rio gigantesco levava água das encostas sul da Cordilheira do Atlas, atravessando o atual Saara até o Oceano Atlântico. Os pesquisadores acreditam que o Tamanrasset foi um dos maiores rios do norte da África, comparável ao atual rio Níger. Hoje não dá mais para ver nada desse rio. Ele está enterrado sob centenas de metros de areia. Mas os sinais de radar vindos do espaço ainda traçam seu antigo leito como uma cicatriz na crosta terrestre que nos lembra que até mesmo o maior deserto do mundo já foi cheio de vida. E a gente sabe que tinha gente morando lá. No Saara Central, em regiões como Tassili, Fezzan e Messac, arqueólogos descobriram túmulos de pedra com até 9.000 anos de idade. Alguns têm formato circular ou são formados por muros concêntricos de pedra. Outros lembram formas piramidais primitivas. Nesses túmulos, os pesquisadores encontraram restos mortais que foram enterrados junto com ferramentas, joias de concha e pigmentos vermelhos de ocre. Esses enterros mostram que, muito antes da ascensão das grandes civilizações fluviais no Egito ou na Mesopotâmia, já existiam no meio do Saara sociedades complexas com crenças espirituais e estruturas sociais, hoje escondidas sob a areia de um deserto que naquela época ainda estava cheio de vida. Alguns esqueletos estavam dispostos em posturas que pareciam rituais, como uma mãe abraçando seu filho com força. Essas descobertas apontam para uma concepção espiritual
espiritual complexa e uma estrutura social bem definida. Todas essas descobertas revelam de forma impressionante que o Saara Verde não foi apenas uma fase intermediária da natureza, mas o lar de culturas altamente organizadas que floresceram no meio de uma região que hoje é um deserto inóspito muito antes da ascensão do Antigo Egito. Debaixo de toda essa areia podem estar escondidos capítulos inteiros da história da humanidade que a gente nunca viu. Estruturas de pedra, cidades, até mesmo inscrições, tudo preservado, mas escondido. E tem ainda outra estrutura no Saara que é tão antiga e estranha que parece uma espécie de janela para a história da Terra. Imagina que você é um astronauta na Estação Espacial Internacional e está olhando para a Terra lá de cima. De repente, no meio das vastas extensões douradas do Saara, você vê uma estrutura circular perfeita, com vários anéis concêntricos. É exatamente essa a estrutura de Richat, na Mauritânia. Ela tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro, mas vista do chão é quase impossível perceber toda a sua grandiosidade. Dunas de areia, calor ofuscante e terreno acidentado escondem sua forma real. Só do espaço é que a estrutura completa se revela em toda a sua beleza. E foi justamente essa forma circular perfeita que deixou os cientistas perplexos por décadas. Chega-se até a falar da lendária Atlântida. Mas a explicação mais óbvia, à primeira vista, parece ser o impacto de um meteorito. Quer dizer, dá uma olhada nessa coisa aí. Tão perfeitamente redonda, com uma estrutura tão precisa, com certeza deve ter sido um impacto cósmico gigantesco. Essa teoria se manteve teimosa e, sinceramente, eu entendo bem o porquê. Mas há novas descobertas e elas contam uma história bem diferente. Em novas investigações no local, os cientistas não encontraram nenhum indício de impacto de meteorito. Nenhum quartzo chocado, nenhuma rocha derretida, nenhum dos rastros reveladores que um impacto de alta energia teria deixado. Em vez disso, eles descobriram algo muito mais sutil e, em muitos aspectos, ainda mais impressionante. Uma cúpula geológica erodida. Há cerca de 100 milhões de anos, uma bolha gigantesca de rocha derretida subiu de baixo para cima. Imagina isso como uma espinha geológica gigante na crosta terrestre. Essa bolha de magma levantou suavemente as camadas sedimentares acima dela, formando uma estrutura em cúpula. O magma em si nunca chegou à superfície, mas fez com que as camadas rochosas acima se curvassem para cima. E foi aí que a verdadeira mágica começou. Vento, água e areia, os três mestres da erosão do deserto entraram em ação. Ao longo de milhões de anos, a natureza lixou e esmerilhou essa cúpula. Nesse processo, as camadas rochosas mais macias foram desgastadas mais rapidamente do que as mais duras. As rochas mais duras, como o arenito com quartzo, resistiram à erosão e permaneceram como cristas altas. As camadas mais macias entre elas foram levadas pela água, formando vales. O resultado é um corte transversal natural da crosta terrestre, descascada camada por camada em anéis concêntricos. Partes dessa estrutura têm, portanto, 100 milhões de anos. Incrível, né? Pequenas manchas roxas na parte sul da estrutura mostram árvores e arbustos isolados que seguem o leito de um rio seco. A área escura que circunda a estrutura faz parte do Planalto de Adra, formado por rochas sedimentares que se eleva a cerca de 200 metros acima da areia do deserto ao redor. Essa areia, por sua vez, faz parte do Ergel Warani, uma imensa extensão de areia que se estende por centenas de quilômetros até o Mali. A areia também invade de forma bem visível o lado sul da estrutura. O deserto está, devagar, mas com certeza, recuperando tudo. Tem gente que até alega que a estrutura de Richat seria o que restou da cidade submersa de Atlântida, mas também tem gente que diz que devia colocar abacaxi na pizza. O argumento é o seguinte: a estrutura combina perfeitamente com a descrição que Platão fez da Atlântida como uma ilha central cercada por três anéis alternados de terra e água. E de fato, se você olhar para a estrutura de Richat, ela tem uma área central de terra, cercada por três grandes cristas com depressões entre elas. Parece super empolgante, mas é bem provável que não tenha nada a ver com isso. Por um lado, a estrutura de Richat fica a centenas de quilômetros do oceano mais próximo e não há indícios geológicos de que essa área estivesse ao nível do mar em épocas históricas. Por outro lado, as camadas rochosas ali têm, comprovadamente, até 100 milhões de anos e são de origem totalmente natural. Faltam todos os vestígios de civilização humana, como restos de muros, cerâmica ou ferramentas. Resumindo, a semelhança é puramente geométrica, e geometria por si só não basta para provar a existência de uma civilização avançada submersa. Sim, eu sei, sou um desmancha-prazeres, desculpa aí galera, mas a verdadeira história da estrutura de Richat é de qualquer jeito muito mais emocionante do que qualquer teoria da Atlântida. Vamos agora viajar um pouco para o sul do Saara até a Bacia do Congo. À primeira vista, essa selva parece ser uma das últimas áreas selvagens realmente intocadas da Terra. Quem pensa nisso como uma floresta primitiva, impenetrável e deserta, uma das últimas áreas selvagens realmente intocadas do nosso planeta, provavelmente está muito enganado.
Novas pesquisas indicam que o que hoje consideramos natureza primitiva pode, na verdade, ser uma paisagem cultural coberta de vegetação. A pista decisiva vem do que chamam de terra escura africana. São solos cuja composição química difere radicalmente dos solos tropicais ao redor. Enquanto os solos típicos da floresta tropical são extremamente pobres em nutrientes, esses solos escuros armazenam quantidades excepcionalmente grandes de nitrogênio, fósforo e cálcio, e isso ao longo de milênios. Análises mostram que eles são compostos por uma mistura de carvão vegetal, restos de ossos, resíduos orgânicos e excrementos. Mas o mais importante é que essa composição não surge por acaso na natureza. Ela é resultado de um assentamento humano intenso e de longo prazo. Isso significa que grandes partes da atual bacia do Congo já foram intensamente povoadas. O que hoje consideramos natureza selvagem pode, na verdade, ser uma floresta regenerada que cresceu sobre os alicerces de uma civilização há muito esquecida. É aí que entra a expansão Bantu, uma das maiores migrações da história da humanidade. Há cerca de 4.000 a 5.000 anos, povos de língua Bantu começaram a se espalhar da África Ocidental em todas as direções. Eles levaram tecnologias como metalurgia, cerâmica e agricultura sistemática bem para dentro da floresta tropical. Os solos escuros africanos podem estar diretamente ligados aos seus assentamentos como um subproduto de um uso intensivo que se estendeu por séculos. Esse tipo de cultivo aumentou significativamente a fertilidade do solo enquanto ele era cultivado ativamente. O mais interessante é que, em algumas regiões, a população local tem até um nome próprio para esse solo escuro e fértil. Entre os Kuranko e os Kisi, na Guiné, por exemplo, eles são chamados de Tombondu, que significa a terra de um antigo assentamento. Isso mostra que o conhecimento sobre esses solos criados pelo homem nunca se perdeu totalmente. Dados arqueológicos indicam, no entanto, que houve um drástico declínio populacional na bacia do Congo entre cerca de 400 e 600 d.C. O motivo exato ainda não foi esclarecido até hoje, mudanças climáticas, epidemias ou uma combinação de vários fatores. De qualquer forma, os assentamentos foram abandonados e a natureza recuperou essas áreas. Nossa visão de natureza intocada está sendo questionada em todo o mundo e eu acho isso incrivelmente fascinante. E há ainda outra dimensão, maior dessa história, que vai muito além da arqueologia. A Bacia do Congo abriga, na verdade, uma das reservas de carbono mais importantes de todo o planeta. As enormes áreas de turfa e pântanos da região armazenam cerca de 1/3 do carbono retido em pântanos tropicais em todo o mundo, embora cubram apenas 0,3% da superfície terrestre total. O pesquisador ambiental Travis Drake e sua equipe da ETH de Zurique comprovaram que esses antigos reservatórios de carbono já estão começando a liberar o carbono armazenado. Foram analisados 2 grandes lagos de águas negras na Bacia do Congo. O resultado surpreendente, até 40% do CO2 que esses lagos liberam na atmosfera não vem de massa vegetal recém-decomposta, mas de turfa com milhares de anos. O que isso significa? Há indícios de que o delicado equilíbrio desses ecossistemas pode estar sendo perturbado. Quando fica mais seco, as turfeiras secam, o oxigênio penetra mais fundo, as bactérias decompõem o material orgânico e enormes quantidades de CO2 são liberadas com consequências para o clima global. O relatório da ETH de Zurique diz que ainda não está claro como o carbono é liberado do material vegetal não decomposto. Ao mesmo tempo, o desmatamento e a mineração ameaçam destruir mais áreas antes mesmo de a gente ter conseguido entendê-las. Com isso, a gente pode acabar perdendo indícios de civilizações inteiras antes mesmo de saber seus nomes. A Bacia do Congo não é um assunto secundário. É uma região fundamental em 2 aspectos: para a arqueologia da humanidade e para o futuro do clima do planeta. Espero que vocês tenham tido uma pequena ideia de quantos segredos a África esconde sob sua superfície. E acreditem, isso ainda está longe de ser tudo. É claro que vou manter vocês por dentro de outras descobertas emocionantes deste e de outros continentes aqui no canal. Então fiquem à vontade para se inscrever e não se esqueçam de dar um like para a gente chegar aos 5.000 likes. E já que estamos falando dos segredos da nossa Terra, bem a tempo disso, estão surgindo cada vez mais notícias em todo o mundo sobre vulcões que estão ficando mais ativos. O que está por trás disso e devemos mesmo nos preocupar com um despertar da Terra? É exatamente disso que trata meu próximo vídeo. Clica lá no canto superior direito no vídeo que aparece. Muito emocionante. E se clicarem no canto inferior esquerdo, vocês podem dar uma olhada na minha loja espacial e comprar as camisetas dos vídeos, meus livros autografados, planetas de pelúcia, meteoritos e muito mais. Vale a pena dar uma olhada e cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!